Olá, paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo trarei uma breve meditação no livro de Lucas, no capítulo 5 e o versículo 4. Que o Espírito Santo nessa meditação possa falar com o nosso coração. Porque a letra sem o Espírito para vivificar não adianta nada, né? E aqui o versículo diz: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Esse lago aqui era o lago de Genezaré, ou o lago de Tiberíades, era o lago da Galileia, ou chamava também lago Kineret, de Quinor, que em hebraico significa antigo. O nome utilizado em Israel para o conjunto de água fresca formado pelo rio Jordão na Galileia. Eu vou colocar mais especificamente no blog o pequeno estudo que eu vou fazer aqui sobre o lago de Genezaré, dessa passagem, onde Jesus estava no barquinho de Pedro. Olha que coisa mais maravilhosa, imagina a gente ter Deus no nosso barco. E essa passagem, ela é tão profunda, exatamente porque Jesus ele está mostrando o que é quando somos guiados pela voz do Espírito Santo. Porque Jesus era aquele homem cheio do Espírito o tempo inteiro, a coisa mais maravilhosa. Imagina o que prazer você está no seu ofício, no seu trabalho, e de repente chega alguém que é simplesmente Deus na terra, Deus conosco, e vai entrar no seu barco. E aqui diz que ele fala para Pedro, pediu-lhe Jesus que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Ele estava querendo ali o barco emprestado para fazer alguma coisa, e Pedro cedeu o espaço, imagina, para Deus. Mas Jesus falou: leva o barco para um lugar mais fundo. Deus às vezes quer nos levar no profundo. Às vezes a gente está muito no rasinho. Às vezes a gente está contemplando de uma perspectiva que ela não vai trazer para a gente as revelações, não vai trazer a autoridade, não vai trazer para nós a essência, o poder de Deus da forma que Ele quer nos revelar. Então Jesus fala: Pedro, vai mais fundo, não é aqui. Você entende na sua vida? Quando Deus fala, vai mais fundo, o lugar não é esse. A forma não é essa. Não é desse jeito. Eu quero ir além. A minha palavra vai muito mais fundo. E o Espírito Santo, às vezes, ele quer palestrar conosco. Vai depender do coração, porque ele é um Deus educado, ele é um Deus generoso, ele é um Deus que tem paciência, ele não obriga. Eu amo, algumas pessoas não gostam do livro de Levítico, pois é um livro maravilhoso que fala sobre a adoração e sobre a essência do relacionamento com Deus, porque Levítico, ele é exatamente aquele livro que vai falar do ofício dentro do templo, como que Deus quer que se relacione com ele. Porque Deus fala, né, sede santo porque eu sou santo, no livro de Levítico inteiro. E ele vai especificar a forma como ele quer ser adorado. E é muito profundo ali porque é tudo de uma forma voluntária. Não é por força, não é por violência, mas pelo Espírito Santo. É o coração quebrantado que Deus não rejeita. Então, isso até vem também nos ensinar que às vezes a gente quer guiar os outros sem a presença de Deus. Não vai dar certo. Ficar dando conselho sem a presença de Deus não vai dar certo. Pode ser até da palavra de Deus. Mas se você não pediu direção de Deus, melhor que não dê. Melhor que não fale nada. Sabe por quê? Não vai adiantar.
não é por força nem por violência, não é pelo muito falar, não é pelo insistir, é através do Espírito. O que o Espírito Santo está te ensinando? Qual a direção que o Espírito Santo está te dando? É esse o segredo. Às vezes não está dando certo, às vezes você está que nem Pedro. Fala, não está acontecendo nada. Você está assim com a expectativa daquele dia frustrada. Aqui ele falou, Pedro, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Pedro estava insistindo. Pedro estava desejando. E Deus falou assim, eu preciso te dar uma solução melhor. Eu sei que você está me buscando, eu sei que você está aí trabalhando, eu sei que você está fazendo a sua parte, mas não é desse jeito. E aí Deus, ele quer dar mais que uma direção. Ele quer revelar, ele quer aclarar, ele quer iluminar. Porque quando há luz no ambiente, uma luz é capaz de fazer a gente enxergar o cômodo inteiro, uma lâmpada. A luz, ela é muito mais poderosa do que as trevas. A direção de Deus, ela vai melhorar aquilo que estamos fazendo, e é tanto que as redes se rompiam de tanto peixe depois que Pedro ouviu a direção de Deus. O que o Espírito Santo fala conosco nessa palavra estamos ouvindo a voz de Deus? Estamos prestando atenção? Ou estamos agindo pela experiência? Porque aqui Pedro era experiente, ele era pescador. O que está nos direcionando, a experiência ou o Espírito? Porque haverão casos e casos. Deus é onisciente. Há casos em que Deus resolve com silêncio. Há casos em que Deus resolve com uma repressão. Há casos em que Deus... Como é que Deus quer resolver o caso que você tem tentado resolver da sua maneira? Aqui, no final, Jesus fala para Pedro, não temas, de agora em diante você vai ser pescador de gente, de homens. Então, ainda era muito pouco aquilo que Deus estava falando. Jesus, olha, eu vou te mostrar que eu não sou qualquer pessoa que está querendo te dar direção. Aí Deus vai dar um exemplo. Leva Pedro no profundo do mar, ele descobre onde estão os peixes, aí Pedro fala, Senhor, afaste-se de mim, eu sou um homem pecador. O que você está fazendo no meu braço? Espera aí, no meu barco. Espera aí. Se eu tenho noção de quem é esse barco, eu acho que o senhor se enganou, se você equivocou. Espera aí. Não, eu não quero o senhor no meu barco. O senhor é muito poderoso. Afaste-se de mim, eu estou até com medo. Pedro ficou maravilhado, na verdade, com a presença de Deus no barco dele, que era Jesus que estava direcionando o barco dele. E Jesus, você está achando isso muita coisa? Mas você não está sabendo de nada, Pedro. O que eu quero fazer na sua vida é tão maior, é tão mais profundo, é tão mais bonito, tem um significado tão maior do que esses peixes. Esse peixe é só um exemplo do que eu vou fazer. Nessa palavra que Deus está falando conosco, me escuta que você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. É tão maior. Você está olhando por uma perspectiva, eu estou olhando em outra tão ampla. Porque nós vemos o momento, Deus vê a eternidade. Eu vejo hoje, Deus vê daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos. Eu vejo o ambiente, Deus vê além, Deus vê para onde Ele quer me levar, o que Ele quer fazer, a forma que Ele quer fazer. Tudo vai depender apenas, sempre, tão somente, se eu obedecer a voz, se eu obedecer o mandamento. Deus fez o céu e a terra com a voz, com a palavra, com a direção. Ele fez tudo com sabedoria. Ele fala que desde a eternidade a sabedoria por Ele foi ungida. Ele é o dono do conhecimento, do saber, ele quer direcionar a minha vida. Então, se eu for inteligente, eu vou prestar atenção e eu vou seguir. Amém? Que essa palavra possa também enriquecer o seu dia. É uma breve passagem, não é nada demais, mas
Se você ficar ligado, ela vai te ajudar com certeza a pensar nessa mensagem e entender o que Deus quer falar com você. Amém? Que Deus te abençoe.